capaz de satisfazer os desejos de Deus. E agora parece que nós vemos um Deus tão grande, tão poderoso, em desespero. Porque o que Deus tem que fazer e o que tem que ser feito é tentar resgatar o homem que Ele criou, e agora o homem está perdido. Deus diz: eu não fiz o homem para andar nesse caminho, eu não fiz o homem para viver dessa vida, eu não fiz o homem para andar dessa maneira. O pecado nos distancia de Deus, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mata, o pecado nos fere, o pecado nos destrói, o pecado acaba com a nossa vida. Parece que Deus está sentindo, perdendo a humanidade, escorregando das pontas dos seus dedos. E no conselho do céu, Deus brada na eternidade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando todo o céu fica em silêncio, os anjos param de cantar, os anciãos param de glorificar. O céu não é lugar de silêncio, mas um dia na eternidade o céu silenciou-se. Passaram-se 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, e o céu em silêncio, Deus assentado no trono, os anciãos à sua volta, anjos, arcanjos, querubins e serafins na sala, e o céu em silêncio na sala do trono. Quando são 28 minutos e 50 segundos, uma porta se abre e entra um cordeiro. João viu a visão, e quando João viu a visão, Deus perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? João se desesperou. João diz assim: eu chorava muito, porque na mão de Deus havia um livro, e este livro estava selado com 7 selos por dentro e por fora, e a pessoa, o ser que deveria vir à terra, deveria tomar da mão de Deus este livro e desatar os 7 selos. E João disse: eu olhava para o céu e não achava ninguém digno. Os anjos não podiam, os serafins não podiam, os querubins não podiam, os arcanjos não podiam, os anciãos não podiam. E João começa a chorar, porque João vê o futuro da humanidade. João entende que se não tem ninguém para pegar aquele livro e desatar os selos, não tem salvação, não tem perdão de pecado. Os homens estavam todos destinados ao inferno. Não existia igreja, não existia culto, não existia batismo com o Espírito Santo, não existia cura divina, não existia libertação. A humanidade estava terrivelmente perdida nas mãos de Satanás. E João começa a se desesperar naquele silêncio. E quando João está no desespero, chorando e dizendo: tudo está perdido, porque não tem ninguém no céu que seja digno de tomar da mão daquele que está sentado no trono livre e desatar os selos. Quando vai 28 minutos e 50 segundos, a porta se abre no céu e entra alguém semelhante a um cordeiro e começa a atravessar o corredor da porta até o trono. Quem é ele? É Jesus! Ele vai andando até que ele chega diante daquele que está sentado no trono e toma da mão e pega na mão do que está sentado no trono o livro. E quando João está chorando, o ancião bate em João e diz: ei, toca nele. João olha e diz: não chore, olha ali, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. A esperança da igreja está garantida, o futuro da igreja está garantido, o futuro dos salvos está garantido, o futuro daqueles que estão em pecado e se arrependem está garantido, porque ele vai desatar os selos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? 29 minutos e 50 segundos.
quase meia hora houve silêncio do céu. Quando ele disse: eu irei. Você não entendeu? Jesus disse: eu irei. Deus disse: o processo é esse. O pecado entrou através da mulher. O Salvador vai entrar na terra através da mulher. Porque no dia que Eva pegou e estava chorando, Deus colocou a mão na barriga de Eva e disse assim: aqui do ventre da mulher sairá um varão que pisará a cabeça da serpente. O diabo lutou com todos aqueles que eram da descendência de Adão. O diabo matou Caim, ou o diabo matou Abel, porque pensava que Abel era o homem que iria esmagar a cabeça dele. O diabo conseguiu enganar todos os homens que viveram no período antediluviano. O diabo enganou Abraão. Pastor, o diabo enganou Abraão quando ele foi para o Egito e mentiu. O diabo enganou Abraão, o diabo enganou Isaac, o diabo enganou Jacó, o diabo enganou Moisés, o diabo enganou Davi, enganou Elias, enganou Sansão, enganou Gideão, enganou todos os profetas. Todo homem que Deus levantava, o diabo pegava e puxava o tapete e derrubava todos aqueles homens que Deus levantava. Nenhum era capaz de desatar os seus, porque era pecador. Foi por isso que Deus se desespera e diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus Cristo diz: eu vou. Então ele veio através de quem? Da mulher. Aí Deus diz assim: só que tem um porém. Você não pode nascer do fruto da relação sexual de um homem e uma mulher, porque tanto o homem como a mulher são pecadores. Então, se você nascer no fruto da relação sexual, você já vai nascer em pecado, e o seu sacrifício não vai ser perfeito para mim. Então, o que é que faremos? Olha para o Espírito Santo e diz: o Espírito Santo vai e colocará semente no ventre de uma mulher que é uma virgem pura, santa, irrepreensível, e gerará nela o filho, e dará vida ao filho no ventre da mulher. Não vai ter problema nenhum. A mulher pecadora mas o ventre dela é simplesmente um empréstimo que ela vai dar para você nascer. E o Espírito Santo vai e injeta a semente no ventre de Maria, e quando é depois de 9 meses nasce Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus arquitetou, Deus prepara todo o plano. O filho obedece e o Espírito Santo trabalha. Ele nasceu, você conhece a história, viveu como toda criança vive, brincou como toda criança brinca, estudou como toda criança estuda. Aos 12 anos de idade foi levado até o sacerdote para ver se ele conseguia citar os decálogos e as leis. A Bíblia diz que ele cita a lei e cita os profetas. Ele cresce em estatura e no poder de Deus. Aleluia. Chega o dia dele ser batizado, quando ele vai até o Jordão, e João diz assim: eu não posso lhe batizar, você é mais santo do que eu nem devo ser batizado. Ele diz: pai, João, deixa de brincadeira, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Aí eles entram para dentro da água. Quando eles chegam dentro da água no Rio Jordão, João batiza ele, batiza João e João batiza ele. No momento que ele está sendo batizado, que ele está saindo da água, uma nuvem surge do céu, e de dentro da nuvem uma voz brada. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, vem sobre ele, pousa sobre ele. Enquanto o Espírito Santo está com a forma de pomba sobre ele, na cabeça dele, e o Espírito Santo está batendo as asas assim, ó, uma ponta da asa está batendo sobre a cabeça de João, porque João está do lado dele. E uma nuvem aparece, e de dentro da nuvem sai uma voz, e aqui é a manifestação da Trindade. O subsista fica doido porque não acredita na Trindade, mas nós vemos o Filho saindo da água, o Espírito Santo em forma corpórea, e o Pai falando de dentro da nuvem e dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Quando ele sai da água, o Espírito Santo pega ele e leva para o deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, e chega o tentador para tentar ele no momento que ele tem fome. E o diabo quer colocar dúvida na identidade de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa nessa noite: aquilo que Deus validou, ninguém vai invalidar. Aquilo que está validado por Deus, ninguém invalida. Aquilo que está decretado por Deus, ninguém derruba. Se Deus decretou algo na tua vida, não tem anjo no céu, olha na terra, demônio no inferno, que invalide, que derrube o plano que Deus tem para a tua vida. Se Deus diz que vai fazer, se prepare, Ele vai fazer. Se Deus diz que vai dar, se prepare, Ele vai
Se prepare, ele vai fazer isso. Se Deus falou, está falado. E ele age no tempo certo que ele vai agir. O diabo quer colocar dúvida na identidade de Jesus. Quem foi que disse: esse é meu filho amado e que me ama tem prazer? Foi Deus. É o meu filho. Deus está dizendo: é o meu filho. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Os demônios ainda não tinham conhecimento pleno de que Jesus era o Salvador. Eles só tiveram certeza de que Jesus era o Salvador quando Deus falou no batismo: é meu filho, em que me ama tem prazer. O diabo se lembrou da profecia lá do Éden, 6.000 anos atrás: da semente da mulher sairá um varão que pisará a tua cabeça. O diabo faz uma reunião no inferno e diz a ele: o prometido é ele. Mas não tem problema, nós conseguimos derrubar Adão, o primeiro homem. Então tem alguém dizendo na terra que ele é o segundo Adão. Se nós conseguimos derrubar o primeiro Adão, a queda do segundo Adão vai ser maior. Fizeram uma reunião. Aleluia. E disseram: ele está no deserto. E o demônio se prontifica a tentar ele lá. Espírito da pombagira, eu irei, colocarei uma mulher para derrubar ele. O outro demônio do Zé Pilintra falou assim: não, quem vai sou eu. Vou tentar ele com o cigarro e com a bebida. O outro demônio disse: não, quem vai sou eu. Lucifer se levanta e diz: vocês estão muito fracos para ele. Quem tem que ir sou eu. E o diabo vai. E é o Benachá, aquele que carregava a luz, que era arcanjo, um sacerdote do céu, vira o demônio, o príncipe das trevas. Ele vai ao deserto e quando ele chega, quer colocar dúvida na identidade de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Jesus não olha para ele e diz: deixa de ser besta, Satanás, eu sou. Deixa de ser besta, diabo, sou eu, Filho de Deus. Você não viu quando Deus, o Pai, falou lá quando eu estava sendo batizado? Jesus não falou isso. Jesus disse assim: nem só do pão vive o homem. O diabo percebeu que ele é diferente. Aleluia! Ele é diferente. Glória, glória! Por 3 vezes o tentou e por 3 vezes foi envergonhado. A Bíblia diz que na tentação, depois que ele é tentado, os anjos vêm e ajudam ele. Provavelmente trouxeram comida para ele, trouxeram água para ele. O diabo disse assim: se você prostrado se ajoelhar e me adorar, eu darei todos os reinos. Como Jesus está fraco, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir, ele pode entrar num estado de fraqueza, e na sua fraqueza ele pode cair. E se ele cair, ele cai de joelho, e o diabo vai dizer: ele se ajoelhou e me adorou. Então, para que ele não caia, os anjos vêm e servem ele. Você não entendeu, eu vou dizer de novo: para que você não tropece e não caia, Deus enviará anjos para te servir. Ele começa o ministério. Aleluia! Faz tudo que vocês conhecem. Prega o amor, prega o perdão, prega a fé, prega a bondade, prega a misericórdia, prega a justiça, prega o juízo. Um dia ele está dormindo no porão do navio e o diabo quer matar eles afogado, levantando uma tempestade no mar, e ele é acordado pelos discípulos e acalma a tempestade e o mar. Um dia que a Bíblia diz que quiseram empurrar ele do despenhadeiro, mas não conseguiu. Quando os homens estenderam a mão para empurrar ele, a mão dos homens travou e ninguém tocou nele, e ele saiu lá no meio dos homens e ninguém pôs a mão nele. Aleluia! O diabo queria matar Jesus, mas não na cruz. Mas ele tinha que vir para a cruz, porque a cruz seria o lugar onde ele cravaria os meus e os seus pecados. Aleluia! Então ele vai para a cruz,
E lá na cruz, ele pronuncia aquelas 7 frases que eu falei a semana passada. A primeira frase que ele pronuncia é essa: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso na cruz. Ora pelos seus inimigos. Aleluia. Jesus sempre viveu o que pregou, e pregou o que viveu. Depois o ladrão diz: lembra de mim quando entrares no seu reino. Ele diz: hoje mesmo eu te digo que tu estarás comigo no reino. Depois fala para a mãe dele que está ao pé da cruz com a tia dele e a mulher de Cleópatra: mulher, eis aí o teu filho, o discípulo. E diz para o discípulo: eis aí a tua mãe. Depois na cruz ele fala: eu tenho sede, e dá um vinagre aí. Depois na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou ele? Porque os meus e os teus pecados estavam sobre ele. E você sabe que a Bíblia diz que Deus é puro de olhos e não podes ver o mal. Depois ele diz: está consumado. E a última palavra, a última frase é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que aconteceu nos 3 dias de Jesus na sepultura? Ele disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E a palavra baleia aqui significa um grande peixe. O Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre do seio da terra. Preste atenção, Jesus morre aqui, ó. Fica o seu corpo pendurado na cruz, mas o seu espírito aonde está? Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento ele foi para o céu? Não tem como ele ir para o céu, porque quando ele ressuscitou, que Maria foi tocar nele, ele disse para Maria: não me dê tempo, porque ainda não fui para o meu Pai. Então quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aonde ele está? Glória a Deus. Jesus desce para o inferno, porque todo homem que morre em pecado vai para o inferno. Jesus não tinha pecado. O pecado que estava sobre ele eram os meus e os seus. Aleluia. E ele está 3 dias e 3 noites no inferno, sendo julgado, porque os demônios querem a sua alma a qualquer preço. Ele está passando pelo julgamento. O julgamento de Jesus foi um julgamento antecipado. Preste atenção: todas as pessoas que estão no inferno, elas ainda não foram julgadas. Elas estão no lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo. Como Jesus não poderia ficar lá, o julgamento de Jesus foi por antecipação, foi antecipado. O diabo dizia: ele tem que ficar aqui porque ele morreu em pecado. E Deus dizia: ele não pode ficar aí porque os pecados que ele tinha não eram dele, era da humanidade. Até que Deus bate o martelo. Durante esses 3 dias os discípulos estão chorando. Durante esses 3 dias as mulheres estão chorando. Durante esses 3 dias tem demônio comemorando a derrota de Jesus, porque pelo fato dele haver morrido. Durante esses 3 dias muitas coisas aconteceram, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E os demônios querem a alma dele, porque na cruz os pecados estavam sobre ele. Quem morre em pecado vai para o inferno. A Bíblia diz que o Satanás acusava o sumo sacerdote Josué no livro de Zacarias de pecado. Querido, você não precisa estar acusando ninguém. Já existe um que o acusa, chamado de acusador, que é Satanás. Aleluia. Você quer parar de tomar o lugar do diabo.
Saia da cadeira de Satanás e deixe de estar acusando as pessoas, porque essa cadeira é dele, do diabo. O diabo acusou Moisés, dizendo que Moisés não pode ser salvo porque matou um egípcio na terra do Egito. Onde é que está o corpo de Moisés? Eu quero o corpo de Moisés, me dá o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés e disse: é besteira você procurar o corpo de Moisés, porque Deus escondeu, e aquilo que Deus esconde